Amém. Eu queria convidar-vos a poder abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e nós vamos ler do verso 21 ao 24 e depois do verso 35 ao verso 43. Como o pastor João já disse, nós este mês estamos a focar no tema Jesus, em Jesus há esperança. Então, aqueles que puderem acompanhar, eu vou ler na versão revista e atualizada, então Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. E diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vamos curvar as nossas cabeças. Mais uma vez, ó Pai, na Tua presença, Senhor, estamos gratos porque temos o privilégio de ter a Tua palavra, que é nova cada manhã para cada um de nós. E, Senhor, precisamente nesta manhã, Senhor, no Teu dia, que a Tua voz possa falar a cada um de nós. Que neste mundo em que vive há sem esperança, neste mundo em que o desespero é constante, Senhor, que nós possamos ter a certeza que em Jesus há esperança, Senhor. Que cada um de nós, Senhor, possa ter diariamente esta certeza na nossa vida. Em Jesus há esperança. Em Teu nome. Amém, Senhor. Nós vivemos dias em que a esperança muitas vezes parece que não existe, em que as pessoas procuram a esperança por causa da cura deste vírus. Mas mais do que este vírus que todos conhecemos como Covid-19, existe um vírus bem pior, um vírus mortal que chamamos o pecado. Por causa da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. Em Romanos capítulo 5:12 refere exatamente isso. Por um homem entrou o pecado no mundo. E porque Adão pecou, todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. E o pecado é algo que aflige a nossa vida. A questão de tormentas, de doenças, ao ponto de chegar à morte. E todos nós que vivemos neste mundo sabemos exatamente disso. A morte é algo que um dia, mais cedo ou mais tarde, ela irá chegar. Mas não podemos esquecer que com Cristo, com Jesus, nada é impossível. Nós, ao lermos esta história deste homem, chefe da sinagoga, Jairo, que está desesperado por causa da sua filhinha, mas vamos recordar um pouco aquilo que, por exemplo, os próprios discípulos passaram com o Senhor. Certa vez, em que tinham multidão de pessoas, e o Senhor disse: olha, alimentem-nos. E eles começaram a ficar desesperados, porque disseram: olha, onde é que vamos buscar comida para tanta gente? Então o Senhor mostrou: olha, o que é que vocês têm? Eles disseram: só temos 5 pães e 2 peixes. E o Senhor alimentou aquela multidão ao ponto de ainda sobrar. Noutra altura, outra história da vida dos discípulos com Jesus, estavam no barco, Jesus dormindo porque estava cansado, e de repente uma grande tempestade se levanta. Aqueles discípulos, e que eram pescadores, estavam desesperados, já não sabiam o que fazer,
E o Senhor acorda, acalma o vento, acalma a tempestade e tudo fica sereno. Neste mesmo capítulo que nós lemos, esta porção, do versículo 1 ao versículo 20, fala de um homem que estava possesso com uma legião de demónios e que o Senhor os libertou. Não havia nada que os homens pudessem fazer. Já tentavam acorrentá-lo e ele conseguia rebentar tudo. Ele tinha que viver nos sepulcros porque ninguém o queria em sua casa. Mas o Senhor expulsou os demónios. O Senhor o curou. E o Senhor o torna um missionário, vamos dizer assim, porque diz, olha, vai e conta tudo aquilo que aconteceu contigo. Enquanto Jairo vai ter com ele e vai a caminho de sua casa, uma mulher que tem uma hemorragia que, mais uma vez, ninguém saberia fazer parar. E ela, pensando em si mesma, disse, se eu tocar, nem que seja na orla dos seus vestidos, eu ficarei curado. E isso aconteceu. A verdade é que, quando não há esperança, quando há o desespero que muitas vezes nós vivemos na nossa vida, quando Cristo intervém, a coisa muda por completo. Eu queria que nós víssemos duas coisas que acontecem na vida de Jairo. A primeira coisa é que ele, no seu desespero, ele vai buscar a Jesus. Buscar a Jesus com o seu desespero. Vimos que, assim, o desespero é algo que é sempre urgente. Sempre. Imaginem que qualquer um de nós está a afogar-se e de repente está o salva-vidas na praia, está na hora do seu lanche, alguém vai correr e diz, olha, está alguém a afogar-se no mar. Ele diz, só um pouquinho, eu estou com poucas forças, deixem-me só a terminar o meu lanche, está na hora do lanche, eu tenho aqui direito a estes 10 minutinhos, ele que espera um pouquinho, eu já vou salvá-lo. Seria ridículo nós vivermos isto. E é verdade, porquê? Porque o desespero é sempre urgente. Tem que acontecer alguma coisa para quê? Para que deixe de ser o desespero. Alguma solução. Mas a verdade é que muitas vezes nós passamos um desespero na nossa vida que parece que nunca mais acaba. E parece que não há solução. E normalmente quando nós olhamos para a nossa vida, o nosso desespero é sempre maior do que o desespero da pessoa que está ao nosso lado. E vamos entender, este homem tinha razões para estar desesperado. Porque a sua filhinha, reparem o termo que ele usa, a sua filhinha está a morrer. Por outras palavras, a sua filhinha está a ter os últimos minutos de vida. E ele desesperado, é urgente, ele vai ter com o Senhor. É urgente, Senhor, vem em minha casa. A palavra de Deus nos diz Jairo, vem, impõe as mãos sobre elas para que seja salva e viverá. Mas tem que ser agora. É urgente. É o meu desespero. Talvez nesta altura muitos de nós possamos estar a viver algum desespero. Se olharmos para o mundo está a viver talvez o desespero que controla todas as coisas, que é como parar este vírus, como controlar esta pandemia. Milhares de pessoas estão a perder as suas vidas. Talvez muitos que estão a ouvir-nos esta manhã, talvez já perderam algum querido, algum familiar por causa deste vírus. E isso causa desespero em nós, uma impotência de que nós não podemos fazer e não conseguimos fazer rigorosamente nada. Mas a primeira coisa que no nosso desespero é buscar a Jesus. A segunda coisa, quando nós, com o nosso desespero, leva-nos a transpor barreiras. Recordem o seguinte, é um chefe da sinagoga. A animosidade que existia entre este grupo, os chefes da sinagoga, e Jesus, era enorme. Em nenhum dos evangelhos nos diz que Jairo seria fariseu, mas tudo leva a crer que faria parte deste esquema que existia ali. E a questão é, os fariseus odiavam o Senhor. Os fariseus andavam sempre atrás de Cristo. Para quê? Para criticar tudo o que fazia, o que dizia. E este homem estava consciente que a partir do momento que ele fosse ter com Cristo, ele iria ser criticado. Não saberemos quais as consequências. Até na sinagoga poderia acontecer. Será que ele podia perder ou não a sua posição? Ele era reconhecido. Toda a multidão, quando vê chegar a Cristo, olha, está ali o chefe da sinagoga, Jairo. Mas o seu desespero era
tal que ele levou a transpor as barreiras. Ele não deveria comunicar com Jesus, mas ele vai ter com ele. E não só vai ter com ele, como ele diz as palavras que já lemos. Se lhe puseres as mãos, ela será salva e viverá. Não só ele transpõe barreira, como ele acredita exatamente que se Jesus Cristo intervir na vida da sua filha, ela será salva. Que barreiras nós já ultrapassamos quando estamos desesperados? O que é que nós já fizemos em alturas de desespero? Todos os dias vemos notícias, ouvimos talvez de pessoas próximas, não só perder familiares, como perder emprego, acidentes que surgem, pessoas que ficam destruídas, famílias destruídas, fome, doença, a própria morte. O que é que nós fazemos? Que barreiras nós temos transposto para tentar acalmar um pouco o nosso desespero? Jairo foi ter com a pessoa que todo mundo à sua volta menos pensaria. Foi ter com Jesus Cristo. Sabe uma coisa? Não só o desespero é urgente, o desespero não só leva-nos a transpor barreiras, como o desespero leva-nos a prostrar-nos aos pés de Jesus. Reparem que aquele homem mal chega, faz. Ele se prostra aos pés de Jesus e fala o que fala. Diz o que diz. Olha, minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela. Um homem que estava habituado a que quando passasse na rua, as pessoas é que se prostrariam aos seus pés. As pessoas é que se iriam prostrar quando ele passaria. Ele faz exatamente o oposto. No seu desespero, ele se prostra aos pés de Jesus Cristo. Vamos parar um pouquinho aqui. Quantas vezes no meu desespero eu busco a Cristo? Quantas vezes no meu desespero eu transponho barreiras que não deveria muitas vezes talvez até transpor? Quantas vezes no meu desespero eu faço exatamente aquilo que Jairo fez, é ajoelhar-me, prostrar-me aos pés de Jesus? Sabem, era normal trazerem coxos, aleijados, cegos, seja o que for, todo o tipo de enfermidades, e era normal pousá-los aos pés de Jesus. Mas as pessoas que o traziam não se prostravam. Eles prostravam aqueles que eram discriminados pela sociedade. Eles prostravam aqueles que não tinham razões, muitas vezes, para viver. De que dependiam das esmolas dos outros. Que dependiam, muitas vezes, até de muitas pessoas o poderem ir buscar a casa, pousá-los e deixá-los, por exemplo, nas praças públicas para pedir esmolas e, ao final do dia, voltá-los a ir buscar e deixá-los em casa. Esses, sim, eram postos aos pés de Jesus, porque esses precisavam. Muitos deles que iriam levá-los, talvez, de alto, no seu orgulho, sempre, nós não somos como estes. Mas sabe uma coisa? Jairo, sendo o chefe da sinagoga, ele se prostra aos pés de Jesus. O seu desespero, ele reconhece que no seu desespero, só quando Jesus intervir, ele vai desaparecer. A pergunta nesta manhã é, talvez haja um desespero na minha vida que eu estou a passar. O que é que eu tenho feito? Será que eu estou a prostrar-me aos pés de Jesus? Será que eu estou disposto a fazer aquilo que Ele quer na minha vida? A segunda coisa que Jairo faz nesta história, e vimos a partir do versículo 35, é que o Senhor vai com ele. Jesus vai connosco levando a sua esperança. O Senhor tinha poder suficiente para dizer, olha, Jairo, podes voltar para casa que a tua filha já vive. Mas o Senhor vai com Jairo. Ele o acompanha nesta caminhada até casa. E sabe uma coisa? Isto mostra 3 coisas quando Jesus vai com Jairo. A primeira coisa é que Jesus, quando vai connosco, ele se importa com a nossa dor. Muitas vezes, quando estamos a passar uma dor, um desespero, muitas vezes já surgiu esta dúvida. Será que o Senhor está a ouvir? Será que o Senhor está a ver o meu desespero? É interessante que no versículo 36, quando aqueles homens voltam e dizem, olha, não te preocupes, não incomodes mais o mestre,
porque a tua filha já está morta, já não vale a pena perderes mais tempo. O Senhor só lhe diz uma coisa: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Esta história faz-me lembrar outra história muito parecida. A história de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro está também doente, muito doente, chega talvez os últimos dias de vida e mandam dizer ao Senhor: olha, o Lázaro, a quem tu amas, está a morrer, vem rápido. Por outras palavras, olha, vem, se tu estiveres aqui, tu podes curar. Mas é interessante quando, ao receber esta notícia, o Senhor diz que a enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. E ele ainda fica mais 2 dias onde está, em vez de ir acudir à enfermidade de Lázaro. 2 dias passados, o Senhor vai ter com esta família e Marta, quando ouve que o Senhor está a chegar, vai ter com ele e diz o seguinte: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Por outras palavras, talvez eu acredito que Marta tivesse dito: olha, Senhor, porquê é que demoraste tanto tempo? Há 2 dias ou 3 que nós te mandamos a mensagem, se tu viesses, ainda era tempo de teres curado meu irmão, ele não teria morrido. Se tu estivesses aqui, isto não teria acontecido. Aquela questão que, por outras palavras, parece que Marta está a dizer: olha, Senhor, tu não te importaste com a nossa dor. Tu não te importaste com o nosso desespero. Mas a verdade é que Jesus se importa com a nossa dor. Ele conhece a nossa dor. Ele conhece o nosso desespero. Ele conhece exatamente tudo aquilo que acontece na nossa vida. Ao ponto de saber quantos cabelos a nossa cabeça tem. Que eu costumo brincar que para uns a conta está bem mais facilitada do que para outros. Mas a verdade é que o Senhor conhece e se importa connosco. E sabe, porque Ele conhece a nossa dor. E quando Jesus vai connosco, nós não precisamos de temer as más notícias ou a morte. E talvez neste momento alguém tenha recebido uma má notícia. Talvez neste momento alguém tenha recebido a notícia do médico a dizer: olha, o senhor está com um cancro, o senhor está com uma doença assim, pode ser terminal, ou pode ser uma doença que o senhor terá de ser medicado para o resto da vida, vai ter que ter restrições, seja o que for. Interessante, irmãos, o que Cristo responde quando aqueles homens voltam a dizer: olha, não te preocupes, a tua filha está morta, não chateies mais o homem. Ele diz: crê somente, porque diz o seguinte: a criança não está morta, mas dorme. Não precisas te preocupar com as notícias que trouxeram. Olha, ela está morta. Calma, crê somente. E muitas vezes na nossa vida as notícias são de tal maneira que muitas vezes podemos temer pela nossa vida. O próprio apóstolo Paulo, quando na 2 Coríntios escreve aquela carta, ele diz exatamente isso. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, a quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Aqui o apóstolo Paulo que refere, e não temos a certeza de que aflições, mas a verdade é que a aflição podia ser a questão da tribulação que poderia estar a acontecer em várias partes. O próprio apóstolo Paulo que foi perseguido, foi preso, o que ele está a dizer é: olha, nós não podemos esquecer isso. E nenhum de nós esquece as aflições ou os desesperos que já passou na vida. O que o apóstolo Paulo está a dizer aqui, olha, mesmo que chegue ao ponto de temermos pela nossa vida, e o próprio apóstolo Paulo várias vezes a sua vida esteve em perigo. Mas mesmo que cheguemos a esse ponto, lembremos-nos de quem está no controle de todas as coisas. É o nosso Deus. Ele controla todas as coisas. Já temos a sentença de morte para que não confiemos em nós. Porque a verdade é, o que é que na primeira coisa que acontece quando estamos desesperados fazemos? Normalmente à minha mente vem: o que é que eu posso fazer nesta situação? Que maneira eu vou dar para dar a volta a esta situação?
O que é que eu posso fazer para que este desespero que está a atormentar a minha vida possa desaparecer? E a maior parte das vezes a resposta é nada. Porquê? Porque eu sou limitado. Eu sou ser humano pecaminoso. E o que eu tenho que reconhecer é que a única esperança é em Jesus Cristo. E por isso é que eu não preciso temer as más notícias ou a morte se eu já estou em Cristo. Recordem-se que no início eu disse, nós estamos a lutar contra um vírus chamado Covid-19, mas o pior vírus é o pecado. E só há uma maneira de que esse vírus possa ser aniquilado. É o sacrifício de Cristo. É aceitar que Jesus Cristo pagou o preço naquela cruz do pecado que eu precisava pagar. Aí sim eu não preciso de temer as más notícias. Aí sim eu não preciso de temer a morte. Mas até o dia que eu tomo essa decisão, até o dia que eu reconheça que estou separado de Deus, aí o desespero bate à porta. E a terceira coisa que eu queria que pudéssemos ver, que quando Jesus vai connosco, a morte não tem a última palavra. Muita coisa tem sido dita sobre a morte. O que é a morte? O que é que existe depois da morte? Muitos acreditam que não existe nada. Muitos acreditam que passamos para outro corpo. Mas a verdade é que depois da morte existe uma vida eterna. E só há duas coisas possíveis. Ou é uma vida eterna vivida com Cristo, ou uma vida eterna em sofrimento, em desespero completo. E a pergunta nesta manhã que tens de fazer à tua vida é: se hoje perderes a tua vida, para onde é que tu vais? A própria palavra fala sobre o medo da morte. O Jó diz o seguinte, refere-se à morte como o rei dos terrores. O próprio Jó diz, é o rei dos terrores a morte. O salmista, no Salmo 55, refere-se à morte como terrores de morte me salteiam. Porquê? Porque eles eram humanos. Eles temiam a morte. E todos nós, acredito que, sendo honestos connosco mesmo, todos nós tememos um pouco a morte. Será que vai ser dolorosa? Será que não vai? Será que vai ser rápido? Não vai? Será que eu vou viver muitos anos? Não vou? Quando será? Como será? Mas a verdade é que há pessoas que temem porque não sabem o que vai acontecer depois da morte. Mas aqueles que estão em Cristo, esses sim, mesmo quando a morte chegar, ela não tem a última palavra. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança, porque temos Cristo na nossa vida, é simplesmente aquilo que estamos a viver agora, somos os mais infelizes. Sabe porquê? Porque isto que estamos a viver aqui não é nada, absolutamente nada, comparado com o que nós iremos viver por toda a eternidade junto com o nosso Deus. Isto não é absolutamente nada. Porquê? Porque quando estivermos na eternidade com o nosso Deus, aí não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver choro. Aqui neste mundo existe isso. E sabemos exatamente porquê. Porque existe o pecado. Mas quando o Senhor nos levar para a sua presença, tudo isso irá acabar. Não há nada, não há dor, não há sofrimento. E sabe uma coisa? Com Jesus, o choro da morte é transformado na alegria da vida. Com Jesus, o choro da morte é transformado na alegria da vida. Talvez muitos ao ler esta frase estão a dizer assim, é loucura. Como é que a morte pode ser transformado em alegria de vida? Deixem-me ler 1 João capítulo 2 e verso 25, que diz: e esta é a promessa que Ele mesmo, Jesus Cristo, nos fez, a vida eterna. Por isso é que a morte é transformada em alegria de vida. Porquê? Porque a morte não termina tudo com a morte. A morte é algo que acontece e que irá acontecer a todos nós se o Senhor não vier antes àqueles que estão nele e nos arrebatar, mas é algo que poderemos passar, mas não termina. Não acaba tudo. Pelo contrário, uma nova vida, num novo corpo, vai começar. E Ele mesmo nos fez essa promessa.
a vida eterna. E, normalmente, quando nós vemos a história de Jairo, quando o Senhor chega à casa dele, é interessante que as pessoas riem-se quando ele diz que ela não está morta, mas simplesmente dorme. Riam-se dele, mas ele mandou sair a todos. E tomando-a pela mão, disse: Talita comigo, quer dizer, menina, eu te mando. Reparem, eu te mando, levanta-te. O Senhor deu uma ordem. O Senhor pega no desespero daquele homem e o transformou numa esperança. Sabe uma coisa? Quando aquele homem está a chegar a casa, humanamente falando, já não havia nada a fazer. Ela já estava morta. Por isso é que quando o Senhor entra, aqueles homens se riem. Porquê? Porque já tinham verificado que a criança estava morta. O que é que pode ser feito contra a morte? Nada. E é verdade que a morte física não há nada a fazer. Mas a morte espiritual, tu ainda podes na tua vida mudar o rumo. Hoje, tu precisas de saber o que vai acontecer com a tua vida depois da morte. O desespero humano não se compara à esperança divina. Nós podemos passar por muito desespero na nossa vida. O próprio apóstolo Paulo, o exemplo disso, ele foi apedrejado, ele teve que fugir por causa de não ser morto, vários naufrágios que aconteceu, ele no fim da sua vida, ele diz, tudo isso não é nada comparado com aquilo que eu irei ter numa vida eterna. E a verdade é que nada neste mundo se pode comparar com a esperança divina. E nesta manhã, eu queria que todos nós pudéssemos pensar exatamente isso. Desespero ou esperança? Uma das coisas que eu gosto muito é de ver o mar. E o mar que eu mais gosto de ver é quando o mar está naqueles dias de inverno, aquelas ondas grandes, e o mar, não há nada que o possa fazer parar. Mas ao mesmo tempo eu olho, quando estou ali e gosto de ver o mar assim, eu penso, se eu estivesse lá no meio, não tinha qualquer hipótese. Mas também gosto quando o mar está sereno, está calmo. Quando ouvimos aquelas ondas que vêm e batem na praia e voltam outra vez. Muitas vezes estamos a ver o pôr do sol e é lindo. É exatamente estas duas imagens. A imagem do mar revolto, muitas vezes é a nossa vida. E podemos estar a passar neste momento, estamos embrulhados naquele mar em que vem uma onda atrás de onda, onda atrás de onda, e nós andamos ali a rebolar de um lado para o outro, de um lado para o outro, e parece que não há solução. Mas quando Cristo está na nossa vida, mesmo quando o mar está revolto, Ele transforma num mar manso, calmo. Isto não quer dizer que nós não vamos ter sofrimentos. Isto não quer dizer que não vai haver doença. Isto não quer dizer que nós não vamos passar pela morte física. O que quer dizer é que nada disto é comparado com a esperança que podemos ter em Cristo. O desespero humano não se compara à esperança divina. Eu queria deixar-vos com este último versículo em Romanos, capítulo 15 e versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança. Em quem? No poder do Espírito Santo. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos louvar o nosso Deus. E principalmente vamos ter atenção às palavras que vamos dizer. Em Cristo